Pronto, então boa noite pessoal. Como eu comentei nas aulas anteriores, nós vamos aqui fazer uma aula de revisão, pessoal, em que a gente vai abordar os principais tópicos aí que nós vimos no segundo bimestre. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá, ó, de novo. O nosso conteúdo do segundo bimestre basicamente gira em torno da competência e dos sujeitos do processo, certo? Então vamos dar um início aqui a falar sobre alguns aspectos da competência, certo? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a competência vai estar intimamente ligada com a ideia de jurisdição, certo? Jurisdição, como nós já vimos lá no primeiro bimestre, é aquele poder, dever do Estado, certo? De dizer o direito no caso concreto. Tranquilo? E ele é uno. O que quer dizer isso? O mesmo poder é exercido por todos os órgãos do poder judiciário. O mesmo poder é exercido por todos os órgãos do judiciário, certo? Então, quando a gente tem um julgamento lá no STF e um julgamento aqui do juiz da primeira vara civil, esses magistrados, esses órgãos do judiciário estão exercendo o mesmo poder, que ele é um só, ele não tem divisões, a jurisdição, certo? Já a competência vai justamente estabelecer limites para o exercício desse poder. Porque, muito embora o poder seja um só, para não virar bagunça, né, a gente tinha que dar limite ao exercício desse poder. Então, esses limites, essa medida da jurisdição é o que a gente chama de competência. Então, a gente pode tratar a competência como sendo o limite do exercício da jurisdição. Então, todos os juízes, todos os órgãos do Poder Judiciário exercem a jurisdição, que é um poder, que é um só, dentro da sua competência, que é justamente os limites para exercício desse poder da jurisdição. Tranquilo? E aí sim, por isso que a gente só vai ter, para cada processo, só vai ter um juiz competente. Então o STF não pode julgar um processo que seja da competência aqui do juiz da primeira vara, certo? Da vara singular, da mesma forma que um juiz de direito não pode julgar processo que é de competência do juiz federal, que por sua vez não pode julgar a competência que seja lá do STJ. Tranquilo? Então, o exercício desse poder vai ter uns certos limites, e esse limite é o que a gente chama de competência. E para delimitar ou para fazer essa divisão, nós vamos ter alguns critérios, certo? Nós temos o critério objetivo, em razão da matéria, em razão da pessoa, e o critério funcional e, por fim, o critério territorial. Tranquilo? Então, olha só. Primeira coisa, regras de competência, pessoal, a gente vai encontrar lá na Constituição Federal, nós vamos encontrar aqui no Código de Processo Civil, nós vamos encontrar regras de competência lá no regimento interno dos tribunais, certo? E por fim, a gente ainda vai ter regras de competência nos contratos, que a gente tem os foros de eleição. Tranquilo? Então, regras de competência nós vamos encontrar em vários atos normativos. As principais estão, obviamente, na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, certo? Os regimentos dos tribunais vão trazer regras de competência mais locais, tranquilo? E as do contrato, a gente vai ter regras de competência de interesse puramente privado, tranquilo? Então, ó, como critério, nós temos o critério objetivo, o critério de finalidade e o critério territorial, certo? O critério objetivo vai estabelecer dois tipos de competência, em razão da matéria e em razão da pessoa, certo?
Então, olha só, escolheu-se que determinados tipos de processo em que se discute determinada matéria, foi definida a competência de determinado órgão. Então, olha só, eu estabeleço a competência em razão da matéria que vai ser discutida no processo, em razão do direito que vai ser discutido naquele processo. Tranquilo? Um exemplo que eu trouxe aqui é a competência aí dos juízes federais, que está lá no artigo 109 da Constituição Federal. Olha só, o artigo 109, lá no inciso 11º, estabelece que vai ser competência dos juízes federais a disputa sobre direitos indígenas. Então veja que aqui eu estou estabelecendo uma determinada matéria que vai ser de competência dos juízes federais. Tranquilo? Então aqui se escolheu o critério objetivo em razão da matéria para a delimitação da competência dos juízes federais. Tranquilo? Olha, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me interromper, viu? E aí fazer qualquer questionamento, tirar qualquer dúvida, tá? Então, esse é o primeiro critério para a definição da competência, a matéria, certo? E aí, lá na Constituição Federal, nós vamos ver várias distinções. Lá tem estabelecida a competência da Justiça do Trabalho, a competência da Justiça Eleitoral, a competência da Justiça Federal, certo? A competência da Justiça Militar e a competência dos tribunais superiores. O segundo critério, ou a segunda parte do critério objetivo, é quando se escolhe a pessoa que vai fazer parte daquele processo como critério para definir a competência. Certo? Então, aqui, nesse caso, a competência vai ser definida em razão das pessoas que irão litigar no processo, que vão fazer parte do processo, que serão parte no processo. Então eu vou olhar quem que é o autor ou réu. Dependendo daquelas pessoas, eu posso alterar a competência. Então um outro exemplo que eu trouxe aqui, também competência dos juízes federais, é também lá no artigo 109, é o inciso 2. Olha só, aos juízes federais compete processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional contra município ou pessoa domiciliada ou residente no país, certo? Então, se porventura os Estados Unidos da América pretendem cobrar o município de Palmas por um empréstimo que foi feito e não foi pago, certo? Para a realização de uma obra. A competência para analisar esse processo vai ser do juiz federal, porque eu tenho aí um Estado estrangeiro contra um município. Ou então, um organismo internacional. Eu tenho, por exemplo, a OMS, Organização Mundial da Saúde. Se ela vai processar aqui o João, que mora no Brasil. Então veja, por eu ter uma entidade, um organismo internacional contra uma pessoa que é domiciliada no Brasil, a competência vai ser dos juízes federais. Então veja que aqui foi escolhido o critério em razão das pessoas que estarão no processo. Tranquilo, pessoal? Esse é o segundo critério, ou a segunda parte do critério objetivo. Então nós temos aí a competência em razão da matéria que vai ser discutida e a competência em razão da pessoa que vai fazer parte do processo. Tranquilo? Além desse critério, do critério objetivo, nós temos o critério funcional.
certo? Nós temos o critério funcional. Aqui, pessoal, eu vou fazer um esqueminha de como funciona a estrutura do Poder Judiciário, só para a gente entender um pouco melhor como funciona o critério funcional, certo? Imagina o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos justiças especializadas no Poder Judiciário nosso. Nós temos dois tribunais superiores especiais. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e nós temos o Superior Tribunal de Justiça, certo? Que é o guardião aí da legislação infraconstitucional. Nós temos justiças especializadas. Então, nós temos a Justiça do Trabalho, nós temos a Justiça Eleitoral, nós temos a Justiça Militar. Essas são órgãos especializados. E aí nós temos a Justiça Comum. A Justiça Comum, que ainda pode ser comum federal ou estadual. Certo? Tranquilo? Aí o que acontece, pessoal? Essa é a estrutura do nosso Poder Judiciário, mas a Justiça do Trabalho não é formada por um único órgão, certo? Nós vamos ter aqui o Juiz do Trabalho, certo? Hierarquicamente, depois nós vamos ter o Tribunal Regional do Trabalho, que vai julgar os recursos da decisão aqui do juiz trabalhista. Deixa eu consertar esse garrancho. Juiz do Trabalho. Certo? E os recursos contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, nós vamos ter o Tribunal Superior do Trabalho. O eleitoral, mesma coisa, nós temos o juiz eleitoral, depois nós temos o Tribunal Regional Eleitoral e, por fim, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral. O militar também, a gente tem o juiz militar, da Justiça Militar, né, da Junta Militar. Aí nós vamos ter aí o Tribunal Regional Militar, que às vezes o papel dele é feito pelo próprio Tribunal de Justiça, tá? E o Tribunal Superior Militar. Tranquilo? Na Justiça Federal, a gente tem o Juiz Federal, os recursos do Juiz Federal vão para o TRF e os recursos do TRF aí sim vão lá para o STJ, certo? Na Justiça Estadual, nós temos o Juiz de Direito, e os recursos vão para o Tribunal de Justiça. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, perceba que, imagine a seguinte situação, ó, eu já sei, eu estabeleci a competência em razão da matéria, vamos supor que eu tenho um determinado processo, e eu já sei que ele vai ser da competência da Justiça do Trabalho, certo? Então, através do critério objetivo em razão da matéria, eu sei que é de competência da Justiça do Trabalho. Mas é de competência do Juiz do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho? Para saber qual órgão daquela justiça vai ser o competente para analisar o processo, eu vou utilizar o critério funcional, certo? Então, o critério funcional, pessoal, ele vai levar em conta a função de cada órgão jurisdicional para participar dos atos do processo. Então, veja, ó, no exemplo que a gente é mais comum, uma ação de cobrança, geralmente ela vai ser protocolada no juiz de primeira instância, certo? Vai ser protocolada no juiz de primeira instância. Cadê minha caneta?
no juiz de primeira instância. O recurso contra essas decisões vão ser direcionados ao Tribunal de Justiça. Como que eu sei disso? Eu sei disso através do critério funcional. Então, é o critério funcional que vai determinar aí, dentro de uma mesma especialidade da justiça, qual é o órgão responsável por analisar aquele meu processo. Então, geralmente, os tribunais possuem competência recursal e a maioria das ações se iniciam nos juízes de primeira instância, certo? Esses critérios a gente assume, a gente diferencia pelo critério funcional. Olha só, um exemplo aqui de utilização do critério funcional. O artigo 102 lá da Constituição vai tratar da competência do Supremo Tribunal Federal, certo? E ele vai estabelecer 3 tipos de competência. Olha só, a competência originária, ou seja, o processo começa no Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, aqui nós temos o exemplo da ação declaratória de inconstitucionalidade. Nós temos aqui a competência para julgar um recurso ordinário e a competência para julgar um recurso extraordinário. Então, veja, é o critério funcional que estabelece se a ação é originária naquele tribunal, se aquele tribunal vai julgar só o recurso e que tipo de recurso ele vai julgar. Tranquilo, pessoal? Então, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, nós temos o critério objetivo, em que eu vou delimitar a competência em razão da pessoa ou em razão da matéria, e nós temos aí o critério funcional, que eu vou estabelecer qual órgão vai ter a competência originária, qual órgão vai ter competência recursal para analisar aquele meu processo. Tranquilo? E por fim nós temos aí o critério territorial, Imaginem só que eu já, pelo critério em razão da matéria, eu já sei que o meu processo vai ser da Justiça Comum Estadual. Em razão do critério funcional, eu sei que vai se iniciar no juiz de direito aqui da primeira vara civil. Mas o estado do Tocantins, aqui como exemplo, tem 42 comarcas. Eu vou poder escolher qualquer comarca para protocolar a minha ação? Não, né? E aí nós vamos ter o critério territorial, certo? O critério territorial que vai determinar qual foro competente para processar e julgar aquela minha ação. Tranquilo? Quando eu estou tratando da justiça estadual, a gente chama de comarca. Justiça estadual, a gente chama de comarca. Quando a gente fala da Justiça Federal, a gente chama de seção judiciária. Então, nós temos a comarca de Palmas, tratando-se da Justiça Estadual, e nós temos a seção judiciária de Palmas, tratando-se da Justiça Federal. Tranquilo? E aí, para o critério territorial, nós temos o foro geral, certo? Que é a regra geral, e foros especiais para algumas situações específicas, certo? O foro geral, nós comentamos lá na aula, que vai ser competente para processar e julgar aquele processo, certo? O foro de domicílio do réu. Então, a regra geral é que a ação seja protocolada no foro de domicílio do réu, né? Mas aí nós temos o Código de Processo Civil, traz uma série de foros especiais que vai estabelecer locais diferentes do domicílio do réu, certo?
Por exemplo, nas ações que discutem relações de família, por exemplo, divórcio, casamento, alimentos, guarda, essas ações, por exemplo, têm que ser protocoladas no foro de domicílio do cônjuge que é guardião do filho menor, certo? Então veja que aqui no critério territorial eu vou estabelecer qual é o juiz competente dentre aqueles que ocupam o espaço territorial brasileiro. Tranquilo? Então a regra geral é o foro de domicílio do réu. E aí nós temos foros especiais. Outro exemplo é as ações que versam sobre direito imobiliário. As ações que versam sobre direito de bens imóveis devem ser protocoladas no lugar em que a coisa está situada. Tranquilo? Então, resumindo, nós temos aí 4 critérios para fixação de competência. O objetivo em razão da matéria, o objetivo em razão da pessoa, certo? O critério funcional e o critério territorial. Tranquilo? E aí, professor, como que eu faço para determinar aí como que eu faço, quais critérios eu vou escolher, e qual a ordem que eu escolho para determinar a competência? São 4 critérios, eu tenho que atender quais? Para delimitar a competência, você tem que atender todos os critérios, certo? Para atender competência, para escolher o juiz competente, você tem que observar todos os critérios. Então eu fiz um roteiro, uma metodologia para facilitar na hora de determinar qual órgão que vai ser competente. Primeira coisa que você tem que fazer, se perguntar é: o processo que você vai protocolar é da justiça comum ou é de justiça especializada? Como eu comentei, justiça especializada, nós temos a justiça trabalhista, que está lá no artigo 111 da Constituição Federal, a justiça eleitoral, que está lá no artigo 118, e a justiça militar, que está lá no artigo 122. Então, quando eu faço essa pergunta, justiça comum ou especializada, eu estou perguntando, eu estou utilizando o critério objetivo em razão da matéria, certo? Objetiva em razão da matéria. A matéria que eu vou discutir é da justiça especializada ou é da justiça comum, certo? Definida essa primeira justiça, eu ainda tenho que escolher, no caso da justiça comum, se ela vai ser a estadual ou federal. E aqui nós vamos utilizar o critério objetivo em razão da matéria e objetivo em razão da pessoa, certo? Então eu vou continuar olhando qual é o tipo de direito que está sendo discutido e quais são as pessoas que vão participar do processo, ou seja, quem é autor, quem é réu, certo? Tranquilo? Aí, uma vez definida que qual justiça é a responsável pelo julgamento, depois definir se essa justiça é estadual ou federal, aí eu vou utilizar o critério funcional. Se dentro daquela justiça escolhida eu tenho que protocolar minha ação diretamente num tribunal ou perante o juiz singular. Tranquilo? Então, depois de analisar a competência em razão da matéria e da pessoa, eu vou analisar o critério funcional. Então, eu vou escolher ver se a minha ação tem que ser protocolada originalmente nos tribunais ou se ela tem que ser protocolada perante o juiz singular. Tranquilo? E, por fim, eu vou determinar a competência utilizando o critério territorial.
aqui eu vou estabelecer qual comarca ou qual seção judiciária que eu vou protocolar a minha ação. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me interromper, tá? Então, dando continuidade aqui, pessoal, a gente tem o último tópico para falar de competência. A gente tem que falar da incompetência. E aí, a relevância do estudo da incompetência, ela vai ter relevância para definir se essa incompetência ela é absoluta ou relativa. Tranquilo? Por quê, pessoal? Olha só. Na incompetência absoluta, e aí a gente tem que tem que analisar a doutrina, porque a lei não vai dizer para a gente quais são os critérios que são de competência absoluta e relativa, certo? É a doutrina e a construção jurisprudencial que vão estabelecer. Mas a gente pode seguramente tratar que a competência em razão da matéria, a competência em razão da pessoa e em razão da função do critério funcional são questões de competência absoluta, porque aqui nós temos norma cogente, aqui nós temos um interesse exclusivamente ou predominantemente público, certo? Ainda a doutrina vai colocar que alguns casos de competência em razão pelo critério territorial também são de competência absoluta, mas aí a gente tem que analisar um por um e verificar a construção doutrinária, certo? Mas se você tiver que tratar competência em razão da matéria, competência em razão da pessoa e em razão do critério funcional, trata-se de competência absoluta. E qual o porquê que eu vou tratar aí dessa competência, divisão entre competência absoluta e relativa? Justamente pela possibilidade de alegar que um juiz é incompetente. Se eu estiver tratando de uma incompetência absoluta, eu posso alegar essa incompetência a qualquer tempo ou grau de jurisdição, certo? Então, o processo pode estar lá no final, já para ser sentenciado, eu posso alegar que existe uma questão de incompetência absoluta. Ou ainda, o processo já foi julgado e está em outras instâncias, eu posso alegar incompetência absoluta. E, além disso, o juiz pode reconhecer de ofício. De ofício, o juiz pode reconhecer a sua incompetência absoluta. Tranquilo? Então, olha só, na competência absoluta não pode se alterar pela vontade das partes. Então, mesmo que as partes queiram que aquele processo seja julgado em em outra vara, em outro órgão jurisdicional, as partes não podem fazer essa escolha. E aí, justamente, a gente vai analisar aqui quais são as diferenças quando eu falo da competência ou incompetência relativa. Se os critérios em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão da função, critério funcional, são de incompetência absoluta, a competência em razão do lugar, ou seja, o critério territorial, vai ser de incompetência relativa. E qual que é a diferença? As diferenças são, a gente coloca a seguir, ó. Enquanto a incompetência absoluta eu poderia alegar a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, na incompetência absoluta eu tenho que alegar em momento oportuno, ou seja, o réu só pode alegar, ele tem que alegar como preliminar de contestação. Se ele não alegar, lá na hora de apresentar a contestação, ele não pode mais alegar. Então, aquele juiz que era incompetente vai passar a ser competente para julgar o processo, certo? Além disso, de eu ter um momento oportuno para alegar, o juiz não pode conhecer de ofício.
O juiz só pode conhecer a sua incompetência relativa se o réu, no caso, alegar. Tranquilo? Ele não pode conhecer ele próprio, sem manifestação das partes, conhecer de ofício a sua incompetência. Tranquilo? E justamente por isso a competência relativa pode ser alterada pela vontade das partes. É aqui que entra a possibilidade do foro de eleição. Então, as partes que fazem um contrato, elas podem escolher que aquele contrato seja decidido pelo foro de Palmas, mas eles não podem, porque aí é um critério territorial, mas eles não podem estabelecer, por exemplo, que quem vai julgar aquele processo que tem natureza civil vai ser o juiz criminal ou o juiz trabalhista. Tranquilo, pessoal? E ainda, para finalizar aqui, a competência relativa, ela vai poder, justamente como ela pode ser alterada pela vontade das partes, ela também vai poder ser alterada em razão da conexão e da continência. Tranquilo? E o que seriam essa conexão e a continência, pessoal? Vamos lá. De novo, eu vou só lembrar que vocês lembram dos elementos da ação? Nós vimos lá no primeiro. Professor, Oi. tem gente pedindo para o senhor enviar o código que está pedindo para entrar. Então, pessoal, os elementos da ação, a gente já comentou, a gente viu no nosso primeiro bimestre. Cadê minha caneta? Os elementos da ação são as partes, a causa de pedir, e o pedido. Certo? As partes é autor e réu, as pessoas que vão ocupar o polo ativo e o polo passivo da relação processual. A causa de pedir, pessoal, nós vimos lá que ela é o porquê que você está entrando com uma ação judicial. São os fatos e o fundamento jurídico do teu pedido. Aqui né? está o que eu achei na... E o pedido é o pedido de condenação, de declaração, certo? Que você está fazendo para o juiz. Tranquilo? Para que servem esses elementos? Eles servem, pessoal, para a gente identificar se uma ação é igual a outra. Nós comentamos lá também no primeiro bimestre que a gente não pode ter duas ações iguais, certo? Se eu tiver duas ações iguais, uma delas eu vou ter que extinguir. Tranquilo? Eu só posso ter uma ação, certo? Mas eu não posso ter duas ações iguais, mas eu posso ter duas ações parecidas, certo? Então, quando nós tivermos duas ações parecidas, é que nós vamos ter a conexão e a continência, certo? E o que significaria essas ações conexas? Olha só, eu vou considerar que duas ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então veja, quando duas ações tiverem como fundamento os mesmos fatos ou o mesmo fundamento jurídico ou tiver o mesmo pedido, essas ações são conexas. O que significa, assim, dizer que duas ações são conexas? Olha, elas não são iguais, mas elas são próximas, certo? Elas estão, de certa forma, relacionadas. Então, para que serve eu identificar ações conexas? É que, veja, uma das preocupações do judiciário é justamente que se mantenha a uniformidade das decisões judiciais. Então, em ações parecidas, eu tenho que ter decisões parecidas. Tranquilo?
Então, por isso que as ações que forem conexas, ou seja, que tiverem a mesma causa de pedir ou o mesmo pedido, elas devem ser reunidas para serem decididas de forma conjunta. Tranquilo, pessoal? Então, as ações que forem conexas, ou seja, aquelas que tiverem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, elas devem ser reunidas para serem julgadas juntas de uma só vez. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então eu trouxe aqui um esqueminha, ó, que ajuda a gente a entender um pouco o que seria essa conexão, certo? Nós temos aqui uma ação A que tem as partes, a causa de pedido e os pedidos da ação B. A. E nós temos a ação B que tem as partes, pedido e causa de pedir, certo? Quando o pedido ou a causa de pedir da ação A for igual ao pedido ou causa de pedir da ação B, eu tenho o que a gente chama de conexão. Eu vou considerar que a ação A e a ação B são conexas, certo? Imagine, eu dei aquele exemplo na última aula sobre aquele acidente, né, dos trabalhadores que estavam em deslocamento para ir para o trabalho e o ônibus que levava eles sofreu um acidente, certo? Então veja, ó, o João, vamos imaginar aqui, ó, a ação A. Ação A. O João entrou contra a companhia Indústria Limitada, certo? Ele sofreu aí, ele quebrou a perna no acidente, então ele está cobrando uma indenização. A causa de pedir dele é o acidente que aconteceu e a responsabilidade da Indústria Limitada. E o pedido é de condenação em danos materiais e morais. Certo? Aí nós temos uma ação B em que a Maria, que também estava no acidente, está processando aqui a Indústria Limitada. Certo? A causa de pedir também é o acidente. Certo? Só que, como condenação, ela não sofreu nenhum dano material. Então, ela só está pedindo a condenação em danos morais. Certo? Olha só, a ação A e a ação B são iguais? Não, não são, porque os elementos são diferentes. Olha, as partes são distintas. Aqui na ação A eu tenho o João e a Indústria Limitada. Aqui na ação B eu tenho a Maria e a Indústria Limitada. Os pedidos são iguais? Não. Na ação A, o João está querendo a condenação em danos materiais e danos morais. Na ação B, a Maria só está pedindo danos morais. Mas a causa de pedir delas é igual. Então, olha só. O João está processando a indústria por causa do acidente que ocorreu. E a causa de pedir da Maria é exatamente a mesma. Então, eles têm como identidade a causa de pedir. Portanto, a ação do João é conexa com a ação da Maria. Então, essa ação A deve ser julgada junto com a ação B. Elas devem ser reunidas para serem julgadas de forma conjunta. Tranquilo, pessoal? Ficou claro aqui o Instituto da Conexão? E aí, nós temos um Instituto da Continência. No Instituto na Continência, pessoal, nós vamos ter também duas ações que são distintas, mas só que elas vão ser muito mais próximas do que na conexão, certo? Olha só o que diz o artigo 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações
Quando houver identidade, olha só, quanto às partes e a causa de pedir. Então veja, para ter a continência, tanto as partes quanto a causa de pedir deve ser idêntica, certo? E aí, no que se tange ao pedido, o pedido de uma tem que abranger o das demais, certo? E aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagine o seguinte. A ação A, certo? A ação A. O João entra contra a indústria limitada, certo? A causa de pedir dele vai ser o acidente. Tranquilo? E no pedido ele pede a condenação em danos materiais. Só que aí, depois o João contrata um outro advogado. Ele contrata um outro advogado e ele percebe que ele poderia pleitear também danos morais. Então, ó, esse outro advogado propõe uma ação B, em que eu vou ter também o João processando a indústria limitada. A causa de pedir continua sendo o acidente, só que o pedido vai ser mais amplo. Eu vou pedir a condenação em danos materiais e em danos morais, certo? Tranquilo? Então veja, ó, a ação B e a ação A e a ação B são idênticas? Não, não são idênticas, certo? Elas têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir, só que o pedido é diferente, certo? Então, se eu tenho um dos elementos diferentes, essas ações não são idênticas. Mas veja que aqui, ó, eu tenho as mesmas partes, e a mesma causa de pedir. Opa! Então, as mesmas partes e a mesma causa de pedir. E o pedido da ação B engloba o pedido da ação A. O pedido da ação A já está contido na ação B. Então, veja aqui, ó, mesmas partes, mesma causa de pedir. E o pedido de uma está contido no pedido da outra. Quando eu tiver essa situação, essas duas causas, essas duas ações são continentes. E elas também devem ser reunidas para serem julgadas em conjunto de uma vez só. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, conexão e continência, quando elas existirem, essas duas ações que são diferentes, elas devem ser reunidas para serem julgadas em conjunto. Tranquilo, pessoal? E aí uma coisa importante, ó. Imagine aqui que nesse exemplo que eu dei, ó, na ação A primeira ação foi protocolada na primeira vara civil de Palmas. E a ação B foi na segunda vara civil de Porto Nacional. Ixi, professor. Tá, eu sei que as ações são conexas, elas vão ter que ser reunidas, elas vão ser julgadas de uma vez pelo magistrado. Mas quem que vai julgar? Vai ser a primeira vara civil de Palmas ou a segunda vara civil de Porto? Aí, quando a gente, para resolver a dúvida de onde que essas ações vão ser reunidas, surge o Instituto da Prevenção, certo? Eu vou escolher, a lei vai escolher qual é o juiz prevento, ou seja, aquele juiz que se torna o competente para reunir essas ações, certo? No nosso caso, vai ser prevento aquele em que tiver ocorrido o registro ou a distribuição, trocando em miúdos, onde a primeira ação tiver sido
protocolada. Então eu vou olhar dessas duas ações aqui, qual que foi protocolada primeiro, se foi na primeira vara civil ou se foi na segunda vara civil, certo? E aquela que foi protocolada primeiro, ela se tornou o juízo prevento. Então é lá que as ações vão ser reunidas. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Podemos dar continuidade? Os sujeitos do processo são aqueles que vão participar da relação processual, né? Lembrando que a nossa relação processual aí, a gente é formada basicamente por autor, réu e o Estado juiz, né? Essa é a formação básica da nossa relação processual. Mas como nós já vimos, existem outras pessoas além das partes e do juiz que vão atuar no processo. Nós temos os auxiliares da justiça, né? Nós temos o Ministério Público e também nós vimos que algumas vezes alguns terceiros, ou seja, pessoas que não são parte do processo, vão ser chamadas a intervir na relação processual. Tranquilo? Então vamos começar falando do juiz, né? O juiz vai ser a pessoa na relação processual que vai representar o juiz, que vai representar o Estado, que vai representar o poder judiciário. Certo? Então o juiz, ele é o indivíduo que foi aprovado em concurso público, devidamente nomeado, certo? E que vai representar o poder judiciário lá na relação processual. Tranquilo? O juiz, ele tem que agir dentro de alguns limites, certo? A atuação dele como agente estatal, né, deve estar baseada dentro da legalidade, certo? Então, primeira coisa o juiz somente pode se manifestar no processo acerca daquilo que as partes propuseram. Então, esse é o princípio da congruência, tá? O juiz não pode analisar fatos nem fundamentos que não foram apontados pelas partes. Tranquilo? Então, o juiz deve se abster de falar sobre assuntos diversos ou que não foram tratados no processo. O juiz só vai poder ali analisar aquilo que foi debatido no processo. Tranquilo? Excepcionalmente, a lei vai atribuir poderes para que o juiz possa decidir de ofício sobre algumas questões. Por exemplo, o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição ou a decadência. O juiz pode conhecer de ofício a ausência de pressupostos processuais. Certo? Isso a lei confere esses poderes para atuar de ofício, ou seja, decidir sobre algo que as partes não se manifestaram. Tranquilo? E se o juiz, na sua atuação, causar dano a outras pessoas, ele vai poder responder. Quando ele age fora dos limites, ou seja, a atuação irregular do juiz, pode acarretar a irresponsabilidade dele. Então ele pode sofrer a responsabilidade civil, que ele vai indenizar os danos sofridos, né, por aquela pessoa que estava lá no processo.
pode também acarretar responsabilidade administrativa, ele pode sofrer uma sanção enquanto servidor público, e ainda responsabilidade criminal, né? Ele ainda pode responder pelo crime que porventura ele tenha cometido na condução do processo. Tranquilo? E o juiz vai ser considerada atuação irregular quando ele agir com dolo ou fraude, ou seja, ele tinha a intenção de enganar as partes ali ou de fraudar o processo, ou então quando ele retardar, recusar ou omitir um ato que ele deveria se pronunciar. Aqui eu dei o exemplo daquele caso que ficou agora, teve bastante repercussão da Marina, né, lá de Santa Catarina, que ela supostamente ela foi vítima de um estupro, né? E na audiência criminal, o juiz permitiu que o advogado do acusado humilhasse a vítima em plena audiência. Veja, o juiz não poderia permitir aquela conduta do advogado. Então, o juiz se omitiu. É o juiz que preside os atos processuais, é o juiz que preside a audiência. Então, ele não pode permitir que um advogado ofenda, né, a vítima, a testemunha ou qualquer outra parte. Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso, esse juiz está sujeito a responder civil, administrativa e criminalmente. Tranquilo? Ainda sobre o juiz, nós temos duas situações que são extremamente importantes que a gente deve verificar na atuação do juiz para saber se o juiz pode ou não atuar em determinado processo. Essas causas são os impedimentos, as causas de impedimento e as causas de suspeição, certo? O que seriam essas causas de impedimento ou de suspeição? Impedimento e suspeição. Aliás, vamos voltar um pouquinho. Um dos pilares da atuação do juiz e de todo o poder judiciário é o princípio da imparcialidade. Certo? O poder judiciário, quando julga os processos, ele deve ser imparcial na análise do fundamento das partes, certo? Só que o que acontece, pessoal? O poder judiciário é representado por juízes. Os juízes são pessoas. Como pessoas, ele tem a vida particular dele. Em algumas situações, alguma característica da vida particular do juiz pode atrapalhar a sua imparcialidade. São justamente essas situações que vão caracterizar os impedimentos e as suspeições, certo? Então, olha só, qual é a diferença primordial entre um impedimento e uma suspeição? O impedimento é uma presunção absoluta da parcialidade do juiz, certo? Se aconteceu qualquer situação daquelas previstas lá no artigo 144, que estão as situações de impedimento, o juiz é considerado parcial, ele não pode julgar o processo. Certo, pessoal? Então, como ele não pode julgar de jeito nenhum o processo, essa situação de impedimento, ela vai poder ser arguida em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Então, se você descobriu que o juiz era impedido de analisar o processo só depois que o processo foi julgado e que já está lá em instância recursal, você pode, mesmo depois desse tempo todo, alegar que o juiz tinha um impedimento, certo? O juiz não pode, de jeito nenhum,
se ele tem uma causa de impedimento, julgar, exercer suas funções no processo. Então, como exemplo, eu trouxe aqui a primeira hipótese, olha só. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, naquele processo que ele interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunho. Se o juiz já tiver participado, se a pessoa do juiz já tiver participado daquele processo exercendo outra função, no caso aqui advogado, perito, membro do Ministério Público ou testemunha, ele obviamente não vai poder julgar o processo. E as outras causas de impedimento a gente conhece. Óbvio que se o juiz tem uma causa dele, ele é o autor, ele é o réu, ele não vai poder julgar aquele processo, certo? Se o juiz tiver, ele também não vai poder julgar o processo que o seu cônjuge ou um parente até terceiro grau for parte, certo? Ou que o advogado seja o seu cônjuge ou parente, né, até terceiro grau. Também ele não vai poder julgar o processo aí se ele for sócio da pessoa jurídica que estiver ali em juízo. Tranquilo, pessoal? Então, esses impedimentos são presunções absolutas da parcialidade do juiz. Se encaixar em uma dessas situações, o juiz não pode julgar aquele processo. Já aí aqui, ó, como eu comentei lá com vocês, o juiz pode conhecer de ofício, certo? E pode ser alegado em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Tranquilo, pessoal? Já a suspeição é uma presunção relativa da parcialidade do juiz. São situações que vão demandar de produção de prova para que se declare que o juiz não possa atuar naquele processo. Então não são situações mais difíceis de comprovar do que o impedimento, né? O impedimento, por exemplo, se o indivíduo é casado, está lá a certidão de casamento, né? O filho dele, que porventura seja advogado, está lá a certidão de nascimento, né? Já comprova o impedimento. Mas se o juiz for amigo de uma das partes, como que se prova que o juiz é amigo de uma das partes? Não existe um certificado, uma certidão de amizade, certo? Então, nesses casos, a parte que entende, que acha que o juiz é amigo íntimo ou inimigo de uma das partes ou dos advogados, vai poder alegar a suspeição do juiz, certo? Mas, obviamente, aí ele vai ter que demandar prova, né? Claro que hoje as redes sociais, elas servem como prova, né? Matérias de jornal, então sim. Mas são situações mais difíceis de serem visualizadas, né? Há também, por exemplo, o juiz que recebeu presentes, né? E o juiz, no caso de suspeição, ele pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo sem declarar as suas razões. Então ele pode dizer simplesmente que ele é suspeito para julgar aquele processo sem especificar o motivo da sua suspeição. E aí, diferente do impedimento, eu vou ter uma necessidade aí de produção de prova e a parte, pessoal, vai ter que alegar a suspeição dentro do prazo, que são 15 dias aí do conhecimento do fato, certo? Se a parte não alegar a suspeição dentro do prazo, acabou, não vai poder alegar mais. É diferente do impedimento, que pode ser alegado em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. Tranquilo, pessoal? Pessoal, vamos fazer um intervalozinho aqui de 10 minutos para o
para eu descansar um pouquinho a voz e ir ao banheiro. E aí a gente volta às 8h36, pode ser? Pode ser. Ótimo. Então, dando continuidade aqui, além do juiz, os outros principais sujeitos do processo são as partes, pessoal. Quem são as partes? As partes são o autor e réu. É quem pede e contra quem é pedida, certo? Então a gente tem a figura do autor e a figura do réu, certo? Então as partes aí vão funcionar completando a relação jurídica processual entre as partes e o Estado juiz, certo? Uma coisa muito importante aqui que a gente tem que lembrar sobre as partes é a questão dos deveres, né? A diferença entre o que é uma faculdade, um ônus, um dever e uma obrigação, certo? O que é uma faculdade? Faculdade é um direito, né? Ou seja, se eu escolho se eu exerço ou não aquele direito e não existe nenhuma consequência. O exemplo que eu trouxe aqui é a revogação de mandato, né, do advogado. A qualquer momento eu posso revogar o mandato do advogado, certo? Que não vai ter nenhuma consequência. Aí eu vou nomear outro advogado e aquele advogado participou daquele processo até aquele momento, mas a partir daquele momento ele não é mais advogado. Tranquilo? Ônus já é um pouquinho diferente. Ônus é uma incumbência, é um ato facultativo, né? Mas se a parte não pratica esse ato, vai ter uma consequência. É facultativo, ela escolhe se ela pratica ou não aquele ato, né? Mas se ela não praticar, vai ter uma consequência. Então, por exemplo, contestar. O réu não é obrigado a contestar, ele escolhe se ele vai contestar a ação ou não. Mas se ele não contestar, se ele não apresenta contestação, ele vai ser considerado revel, né? Pedir para produzir prova. Você não é obrigado a pedir para produzir prova, mas se você não pede, você não vai poder produzir. Recurso também, recurso é um ônus, né? Você é obrigado a recorrer da decisão que lhe é desfavorável? Não. Mas se você não recorre, vai ter uma consequência, que no caso é o trânsito em julgado daquela decisão, né? Então o ônus é um ato, mas que se ele não é um ato facultativo, mas que ele se não for praticado, vai ter uma consequência jurídica, certo? Dever, aí sim, já é um ato obrigatório e que se não for praticado, vai importar em sanção. Então, por exemplo, atuar de boa fé no processo, atuar com boa fé objetiva no processo. Se as partes não atuam de boa fé, elas vão ser condenadas em multa, em sanção, pela prática de atos atentatórios à dignidade da justiça ou atos de má fé. Tranquilo, pessoal? Acerca das partes ainda, é interessante a gente falar sobre as despesas que as partes têm que arcar no processo. Como eu falei lá na outra aula, o serviço prestado pelo Poder Judiciário ele não é gratuito, certo? O serviço prestado pelo Poder Judiciário ele não é gratuito, ele tem um custo. E as partes têm que arcar com esse custo, certo? É o que a gente chama de custas processuais. As custas processuais vão englobar tanto as despesas, como os honorários de sucumbência e como as multas que porventura vão ser aplicadas, certo? As despesas processuais são quanto custa para praticar um determinado ato. Então, olha só, no processo, a gente tem a prática de vários atos processuais. Nós temos citação,
nós temos intimação, nós temos a realização de penhoras, nós temos a produção de provas, e esses atos, eles têm um custo, né? O judiciário vai encaminhar a citação ou a intimação para a parte. Ela vai encaminhar pelos correios. Os correios cobram para fazer esse serviço. Então, a parte que requereu a citação, a intimação, ela deve arcar com os custos, certo? A parte que requereu a penhora tem um custo. O oficial de justiça tem que se deslocar para penhorar o bem. Então, essas despesas, a parte que requeriu a penhora tem que arcar. Algumas provas, pessoal, são onerosas. Por exemplo, se você vai pedir uma perícia, alguém tem que arcar com os honorários do perito, certo? Então, quem requereu vai pagar as despesas relativas àquele ato que ela requereu à prática. Tranquilo? A segunda modalidade de custas processuais são os honorários de sucumbência. Aí aqui a gente tem que fazer aquela distinção entre honorários advocatícios contratuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Os contratuais são aqueles em que o advogado combina, né, contrata com o seu cliente para promover a sua defesa, certo? Eles dois vão estipular aí os honorários a serem pagos e aí eles estipulam quais atos que estão englobados naquele valor, certo? E já os honorários de sucumbência, eles vão ser de direito do advogado que ganhar a causa, certo? Então a parte que perder o processo, além de ressarcir todas as despesas processuais que a outra parte teve, ela também vai ter que pagar honorários de sucumbência ao advogado da parte vencedora. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, aí, custas processuais a gente pode englobar. Professor, Oi? você pode repetir esse pedacinho que a internet cortou? Tá, sobre os honorários, né? Sim. Isso. Então, olha só. Honorários, quando a gente fala em honorários, a gente tem de duas naturezas. A gente tem os contratuais, que são aqueles que o advogado vai negociar com o próprio cliente, vai falar, ó, vou te cobrar a quantia X para promover a sua defesa nesse processo. E os honorários de sucumbência, que são aqueles que vão ser fixados em favor do advogado que ganhou a causa. E aí a parte que perdeu a causa vai ter que pagar honorários de sucumbência ao advogado vencedor. Tranquilo? Então, quando o juiz profere a sentença, a parte que saiu derrotada, ela vai ter que indenizar a outra parte nas despesas processuais que ela teve, né? Bem como vai ter que pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte vencedora. Tranquilo, pessoal? Ficou melhor agora, Áquila? Ficou. Ótimo. Tranquilo, pessoal? Então aí a gente vai lembrar sempre de custas processuais, vão englobar as despesas que são dos atos processuais, certo? Praticados no processo. E vão englobar também os honorários de sucumbência, certo? E aí você me pergunta, mas professor, e aquela parte que é pobre, aquele indivíduo que não tem condições de arcar com as custas do processo? Essa pessoa, pessoal, vai ter o acesso à justiça garantido. Nós temos o benefício da gratuidade da justiça, que é justamente concedida às pessoas com insuficiência de recursos, pessoal. Então, olha só. Vocês vão ver lá no próximo semestre acerca do valor da causa. Todo processo, toda ação tem um valor da causa, que geralmente é o valor econômico da causa, né? Então não é porque eu tenho um processo com o valor da causa alto que significa que eu tenho condições de arcar com as despesas, certo? Tranquilo? Então olha só,
A parte pode ser que ela tenha certa condição financeira, mas naquele momento ela não vai conseguir arcar com as custas. Então, por exemplo, imaginem só a parte que ela tem uma renda mensal de R$ 8.000. R$ 8.000. Num primeiro momento, essa parte não é hipossuficiente, né? Mas, se ela vai protocolar a petição inicial e as custas iniciais do processo forem no total aí, por exemplo, de 12 mil, veja, é muito mais do que o salário, a renda mensal dela, e ela tem que pagar de uma vez, certo? Nesse caso, essa pessoa aqui que recebe 8 mil, ela vai ter direito à gratuidade de justiça, porque ela não tem recursos para pagar as custas, despesas e os honorários. Tranquilo, pessoal? Então aí vai ser analisado caso a caso o benefício da gratuidade da justiça. Tranquilo, pessoal? Então, as partes, nós vimos também na outra aula, já que a gente começou a falar dos honorários, né? Então, as partes, elas têm que estar representadas pelos seus procuradores, pelos seus advogados, certo? Apenas advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil possuem capacidade postulatória. Então, só advogados podem podem peticionar nos autos. A parte, ela não tem esse poder, essa capacidade postulatória. Só quem tem são os advogados, certo? Então é por isso que todas as partes devem estar representadas por advogado. Tranquilo, pessoal? Esse advogado, para conseguir representar a parte, obviamente, ele vai ter que apresentar aí o instrumento do mandato, que é a procuração. O advogado não pode atuar nos autos sem a procuração. A procuração é um instrumento que atesta que a parte escolheu aquele advogado para ser seu representante. Tranquilo, pessoal? Então, falando um pouco mais sobre as partes, olha só, nós vimos que a relação jurídica processual tem um polo ativo, que é formado pelo autor, um polo passivo, que é formado pelo réu, e o juiz aqui sendo o coordenador dessa relação jurídica processual. Mas, nesse polo passivo ativo, como autor, pode funcionar mais de uma pessoa. Então, mais de uma pessoa podem manejar uma ação. E você pode também entrar com uma ação contra mais de uma pessoa. Quando eu tiver mais de uma pessoa ocupando qualquer um dos polos da relação processual, nós vamos ter o litisconsórcio. Então, litisconsórcio é quando eu tenho mais de uma pessoa ocupando ou o polo ativo ou o polo passivo, ou os dois, da relação jurídica processual. Tranquilo? E aí, nós temos várias classificações do litisconsórcio, mas a mais importante delas é o litisconsórcio facultativo e o litisconsórcio necessário, certo? Como o próprio nome já diz, o litisconsórcio facultativo, as partes escolhem se elas vão atuar no processo em litisconsórcio ou sozinhas, certo? E quais são essas hipóteses em que eu vou ter o litisconsórcio facultativo? Eu vou poder ter litisconsórcio facultativo quando eu tiver comunhão de direitos ou de obrigações. Aí aqui o exemplo é o condomínio, quando você tem uma comunhão de direitos, né? Todos os condôminos têm o direito de propriedade.
Ou quando você tem uma obrigação solidária, todos os devedores respondem de forma solidária àquela dívida, né? Aí nós temos um litisconsórcio facultativo. Tranquilo? Na conexão, outra hipótese é quando você tem ações conexas. Quando eu tenho ações conexas, pessoal, eu posso entrar em litisconsórcio facultativo. Lembra lá daquele exemplo que eu dei, em que a gente tinha uma ação do João e uma ação da Maria contra a empresa empregadora que fez o transporte dos empregados, né? Como aquelas ações elas não são idênticas, mas elas são conexas. Então, o João e a Maria poderiam entrar com uma ação só contra a empresa, certo? Porque a ação deles é conexa, certo? Ou então, quando existia um ponto comum de fato ou de direito que porventura une aí as duas partes. Tranquilo? Então, nessas hipóteses, o litisconsórcio é facultativo. As partes escolhem se elas vão atuar no processo em litisconsórcio ou sozinhas. E aí nós temos o litisconsórcio necessário. E aí justamente ele vai ser necessário, ou seja, obrigatório, quando eu tiver uma imposição legal, quando a lei determinar que aquelas partes têm que ocupar o polo em litisconsórcio. Um exemplo que a gente pode dar aqui é justamente no caso quando você vai processar a pessoa casada, né? E essa ação é relativa a direito de bem imóvel. Nesses casos, o cônjuge do réu tem que obrigatoriamente compor o litígio, ele tem que fazer parte do processo. Então é um litisconsórcio necessário. Ou então quando a gente tem quando a natureza da relação jurídica determinar aí que o indivíduo, que as partes devem compor o polo da ação. Tranquilo, pessoal? Pessoal, eu estou indo muito rápido, como é que é? Vocês podem me interromper caso tenha alguma dúvida, tá? Então, litisconsórcio é basicamente isso. Nós temos aí quando mais de uma parte vai ocupar o polo ativo ou mais de uma parte vai ocupar o polo passivo da ação. E aí a gente vai começar o nosso último tópico aí do nosso conteúdo do bimestre, que é a intervenção de terceiros, né? E aí a gente vai lembrar daquele nosso gráfico aqui da relação jurídica processual. Nós temos autor, réu e juiz, certo? Esses são os sujeitos principais da relação jurídica processual. Mas, como eu comentei com vocês lá no início da aula, em algumas situações, um terceiro, que não é autor, nem réu, nem o juiz, vai poder intervir nessa relação jurídica processual, no processo, certo? E aí nós vamos ver essas modalidades de intervenção de terceiro. A primeira delas é a assistência. Como que funciona a assistência, pessoal? Olha só, quando esse terceiro tiver interesse que uma das partes ganhe a ação, ele pode pedir para assistir uma dessas partes para contribuir com a defesa delas, certo? Então ela é uma intervenção voluntária e esse terceiro vai ter um interesse jurídico que uma das partes saia vencedora. Então, por exemplo, se o terceiro tem interesse que o autor ganhe a ação, ele vai pedir para assistir o autor, certo? Ele vai fazer um pedido nos autos para pedir a sua
a intervenção como assistente do autor. Já se ele tiver o interesse que o réu ganhe o processo, ele vai pedir aí para intervir no processo como assistente do réu, certo? Essa assistência, pessoal, é admitida em qualquer procedimento, certo? Então pode ser processo de conhecimento, execução, e em todos os graus de jurisdição. Então pode ser que já esteja em grau de recurso, o assistente pode intervir aí, esse terceiro pode intervir no processo na condição de assistente. A assistência, pessoal, ainda vai ter duas modalidades. Nós vamos ter a assistência simples e a assistência litisconsorcial. A grande diferença entre elas é o interesse que a parte tem no deslinde da questão. Se o meu interesse do terceiro for indireto, nós temos a assistência simples, né? Em que o assistente vai funcionar como mero auxiliar da parte principal. Tranquilo? Ele só vai auxiliar a parte lá que ele tem interesse que ganhe. Tranquilo? Agora, se o interesse dele for direto, ou seja, se a sentença influi diretamente na relação jurídica dele, certo? Se o interesse for direto e aí influenciar diretamente na sua relação jurídica, aí nós teremos a assistência litisconsorcial. E aí o assistente deixa de ser um mero auxiliar e vai passar a ser parte em litisconsórcio daquele autor ou do réu que já estava no processo. Tranquilo, pessoal? Esse interesse direto vai funcionar geralmente quando a gente está falando do condomínio ou então quando teve a venda de uma coisa litigiosa, certo? Por exemplo, alguém está discutindo a propriedade de um bem em juízo e esse bem é vendido. Veja, o terceiro que comprou esse bem, ele vai ser diretamente afetado pelo resultado da sentença, certo? Então aí, se ele pedir assistência para intervir no processo como assistente, ele vai ser assistente litisconsorcial, ou seja, ele vai estar em litisconsórcio com aquela parte que ele pretendia ajudar. Tranquilo, pessoal? Próxima modalidade de intervenção de terceiros. Aí nós temos a denunciação da lide. A denunciação da lide vai ter duas hipóteses de cabimento. Quando eu tiver o risco de evicção ou o direito de regresso. Tranquilo? Risco de evicção ou direito de regresso. O evicção, pessoal, o risco de evicção é o risco de perda de um bem em razão de decisão judicial. A perda de um bem em razão de uma decisão judicial, certo? E o direito de regresso, a gente vai lembrar sempre aí daquela possibilidade é bem visível o direito de regresso lá no contrato de seguro. A seguradora que paga o teu prejuízo, ela tem o direito de regresso contra o causador do acidente. Então ela pode cobrar do causador do acidente a indenização pelo prêmio, pela indenização que ela tem pelos prejuízos que ela teve que arcar, certo? E aí o que acontece? Quando eu tenho a possibilidade do risco de evicção ou o direito de regresso, a parte vai fazer a denunciação da lide, certo? Então aqui eu dei o exemplo do réu fazendo a denunciação da lide, mas poderia ser o autor. Então, quando existe o risco de evicção ou direito de regresso, o réu vai denunciar terceiro e essa denunciação vai ter uma natureza de ação. É como se a parte principal entrasse com uma ação contra o terceiro no mesmo processo,
certo? E aí funciona daquele jeito, ó. Imagine que o réu aqui é a seguradora. A seguradora fala para o juiz, ó, juiz, eu entendo que se o senhor me condenar a pagar os prejuízos aqui para o autor, eu estou denunciando a lide para que o senhor condene o terceiro a me ressarcir desses prejuízos porque eu tenho direito de regresso contra ele. Tranquilo? Ou de evicção, caso ele perca o bem em razão de decisão judicial. Certo? Então aqui essa denunciação da lide vai funcionar como uma ação que uma das partes vai promover contra o terceiro dentro do mesmo processo. Tranquilo? A outra modalidade de intervenção de terceiros é o chamamento ao processo. O chamamento ao processo. Essa aqui eu gosto de usar um jargãozinho que deixa bem claro como funciona o chamamento ao processo. O chamamento ao processo é feito exclusivamente pelo réu, tá? E é aquela história: devo, mas não devo só, certo? Ou seja, o réu, ele é um dos responsáveis lá pelo prejuízo do autor, ou tem que ressarcir o autor de alguma coisa, mas ele não é o único devedor, certo? Então ele vai ter cabimento o chamamento do processo quando a gente tiver a fiança, certo? O fiador que estiver sendo acionado pode chamar o devedor principal ou os demais fiadores, e quando a gente tiver devedores solidários, né? Devedores solidários, todos são responsáveis pelo pagamento da dívida como um todo, certo? Então é aquela história, devo, mas não devo só. Então o réu vai chamar os demais devedores a fazer parte do processo. Tranquilo? Então olha só, nós temos autor e réu. O autor entra com a ação contra o réu. E aí nós temos um terceiro que também é devedor. Então o réu vai chamar esse terceiro que também é devedor para compor o polo passivo da lide. Então olha só, o réu fala, eu vou responder, mas eu não vou responder só não. Ele chama os outros devedores para que venham participar, ocupar o polo passivo do processo. Tranquilo? Ficou claro aqui a distinção da denunciação da lide e do chamamento ao processo? A próxima modalidade de intervenção de terceiros, pessoal, é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? E aqui a gente vai lembrar por que funciona o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quando se cria uma pessoa jurídica com uma determinada finalidade, o que se está tentando proteger é justamente o patrimônio daqueles que criaram a pessoa jurídica. Então, no caso de uma sociedade, os sócios, quando criam uma pessoa jurídica para, por exemplo, explorar determinada atividade empresarial, eles estão, na verdade, tentando proteger o patrimônio pessoal, para que esse patrimônio pessoal não responda pelas dívidas daquele empreendimento, certo? Então, por isso que se cria uma pessoa jurídica própria para atuar naquele empreendimento. Só que existem várias pessoas que justamente abusam da personalidade jurídica, promovendo aí confusão patrimonial. Então, ou seja, é aquele sócio que extrapola os poderes que lhe foram conferidos, o administrador que pratica atos contrários à sociedade, certo? Ou à pessoa jurídica. É aquele sócio que desvia patrimônio da pessoa jurídica para o seu patrimônio pessoal ou vice-versa, certo? Então, olha só, vai ser possível a desconsideração da personalidade jurídica quando restar
o abuso da personalidade jurídica, ou seja, quando se praticarem atos contrários à função da personalidade jurídica, gerando aí confusão patrimonial entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade. Tranquilo? Então, olha só, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho aí um réu, que é pessoa jurídica, certo? E eu vou promover o incidente para que os bens do sócio venham responder por uma dívida da pessoa jurídica. O sócio não vai vir participar do processo, certo? Ele vai se defender, obviamente, mas eu não quero que ele venha ser parte no processo. Eu quero que os bens dele venham para responder pelas dívidas da pessoa jurídica. Tranquilo? Então, para isso que vai servir aí um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele também funciona, pessoal, de forma inversa. Ou seja, aquele sócio que é todo endividado e que passa a transferir o patrimônio dele para a pessoa jurídica. Então, olha só, o réu aqui o sócio é réu num processo, está respondendo por uma determinada dívida, e aí você vai pedir a desconsideração inversa da pessoa jurídica para que os bens da pessoa jurídica venham responder por dívida do sócio. Tranquilo, pessoal? Beleza? Em todos os dois casos eu tenho que comprovar que houve abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Tranquilo, pessoal? E a nossa última modalidade de intervenção de terceiro é o amicus curiae, que do latim significa amigo da corte. O amicus curiae, pessoal, vai ser uma pessoa ou uma entidade, certo? Que possua aí um conhecimento, um know-how sobre determinada matéria que vai ser objeto de decisão daquele processo, certo? Então eu gosto de dar o exemplo aí do processo lá no STF, em que se decidia a possibilidade do aborto de feto anencéfalo. Naquela ocasião, o STF admitiu vários amicus curiae, ou seja, ele admitiu pessoas da comunidade científica, admitiu representantes religiosos, justamente para ampliar o debate, possibilitar que aquela discussão daquele processo que tem interferência social, tem relevância, repercussão social, seja debatido com mais profundidade, certo? Então aí esse amicus curiae vai contribuir com a sua opinião, com o seu parecer. Por isso que ele pode ser uma pessoa natural ou jurídica, né, órgão, entidade de classe, mas que tenha aí representatividade adequada, ou seja, tenha know-how naquela determinada situação. E aí você tem um tema, uma discussão naquele processo que tenha repercussão social. Certo, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, pessoal, a gente encerra aqui o conteúdo do nosso bimestre, tá? Eu espero que tenha sido proveitosa. Então, como eu comentei, eu deixei um material lá na plataforma Teams, tá? Esses slides e o material estão disponíveis lá no Teams, vocês podem acessar. A princípio, nossa avaliação é na próxima segunda-feira, tá, pessoal? E aí, qualquer outro questionamento, quaisquer outras dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Beleza, pessoal?